assunto do vídeo de hoje não poderia ser outro senão o circo dos horrores que aconteceu na votação para a presidência do Senado ontem e anteontem. Então no vídeo de ontem eu comentei o caso da menina que roubava pastas, a decisão do Toffoli. Dá uma olhadinha no vídeo anterior e no vídeo de hoje eu vou comentar só o que aconteceu no sábado. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero recomendar para vocês um livro que tem assim tudo a ver com o que aconteceu lá no Senado, que é A Invasão Vertical dos Bárbaros, porque o que aconteceu lá foi uma verdadeira barbaridade. Eu nem preciso me esforçar muito para fazer as piadas porque elas já vieram prontas. Mas quem quiser comprar o livro, eu deixo o link aqui no comentário fixado. Comprando pelo link vocês estão ajudando o meu canal. E também não esquece de me dar uma força, curtir, comentar e compartilhar pra gente alcançar mais pessoas com esse vídeo. Agora vamos para a zoeira, porque é um assunto sério, Mas o que aconteceu lá foi uma piada, assim, me lembrou muito as eleições para líder de turma quando eu estudava, que acontecia toda aquela baderna lá. Vamos começar já pelo senador Maranhão presidindo a sessão. O que é aquele senador, gente? Quem votou naquele homem? Ele tem dificuldade de ler. Olha o nível do Senado. O cara tem dificuldades para ler. Quem dirá para conduzir uma sessão no Senado? Mas, enfim, era o que tinha para aquele dia. José Maranhão conduzindo a sessão do Senado. E vamos começar falando da primeira polêmica, que foi sobre votação em cédula ou votação eletrônica. Nunca antes na história desse país teve votação eletrônica para a presidência e a composição da mesa da casa, mas claro, ontem Renan Calheiros queria atrapalhar de todo jeito, queria inaugurar o voto eletrônico para o Senado e graças a Deus isso não passou, mas teve uma polêmica e começaram os discursos intermináveis, discursos infindáveis. Destaque para dois. Vamos começar pelo senador Cajuru. O senador Cajuru foi assim, muita gente não prestou atenção, mas eu achei muito peculiar a aparição desse senador. Quem votou neste homem para estar lá? Ele já começa seu discurso, né, cantando a musiquinha no início do dia, não no começo do discurso. Começou o dia dando entrevista para a TV e cantando a musiquinha Depende de Nós, do Milton Nascimento. É Milton Nascimento, acho que é. Se não for, corrige aqui nos comentários. Cantou a musiquinha no discurso, disse que ia se abster do voto. Aí quando chegou na hora do discurso, disse que ia fazer uma enquete no Facebook. Aí depois eu vi ele falando de novo, pediu a palavra. Aí ele disse que o que ele queria mesmo era votar no Regufe. O coração dele era Regufe, mas aí a enquete venceu o Alcolumbre e ele votou no Alcolumbre. Mudou de ideia 500 vezes, este é o nível dos nossos senadores. E Álvaro Dias que fez um discurso épico, não terminava nunca mais. E Álvaro Dias no seu discurso falou várias coisas assim, que ele era amigo do Bolsonaro, que ele era a favor das reformas e que também ele era conservador nos costumes e liberal na economia. Não sei se vocês estão reconhecendo esse discurso, mas fica aí o alerta para o pessoal parar de cair no conto do vigário, que é muito político, que entrou lá em Brasília com esse discurso e que não tem a menor ideia do que seja um conservador, do que seja um liberal, a diferença entre um conservador e liberal, social-democrata. Eles não sabem nada disso. Eles apenas repetiram aqueles jargões que eles escutavam fazendo sucesso na internet, nas redes sociais, e um monte de trouxa foi lá, votou neles e eles estão lá, né? Se elegeram com esse discurso, depois foram para a China, entenderam a referência, vamos adiante. Aqui que eu separei o Álvaro Dias. Durante essa treta toda, o senador Álvaro Dias postou lá no Twitter uma denúncia. Eles estavam colocando na mesa dos senadores um avisinho muito lindo. Por quê? Como o Toffoli proibiu que a votação fosse aberta, o que é um absurdo, o judiciário passar por cima da decisão do Senado, é um poder interferindo no outro, mas tudo bem, né? Ele proibiu, os senadores pegaram a votação que eles mesmos fizeram, jogaram no lixo e disseram, o Toffoli disse que a gente não pode fazer votação aberta, então nós vamos fazer uma votação secreta. Mas teve uma jogada. O pessoal queria que a votação fosse em cédula justamente para quem não fosse votar no Renan Calheiros, que o objetivo era tirar o Renan Calheiros, botar um poste
a não votar o Renan Calheiros. E aí poderia mostrar a cédula e divulgar, ó, eu votei no fulaninho de tal, ok. Espalharam na mesa dos senadores um avisinho muito lindo, muito maravilhoso. O avisinho dizia o seguinte, que o senador teria uma penalidade de perda temporária do mandato caso ele revelasse conteúdo de debates ou deliberações que o Senado ou comissão haja resolvido devem ficar secretos. Ou seja, estavam ameaçando o senador que mostrasse o voto, iria perder o mandato. Eu postei isso aqui nas minhas redes sociais, aqui na comunidade, postei lá no Twitter também, não sei se eu postei no Instagram, mas e aí veio gente dizendo que isso era fake news, que não sei o que. Tava lá no perfil do senador Álvaro Dias, então se ele mentiu, eu não duvido nada, né, porque político mente. Mas enfim, acho que essa história é verdadeira, rolou até essa ameaça, ainda bem que depois foi esclarecido e foi dito, não, o senador pode divulgar o seu voto, ok, enfim, vamos à votação. Vamos à votação, foi combinado, vamos mostrar o voto para provar que não votou no Álvaro Dias, e daí aparece o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que até então tinha sumido, ninguém sabia, não se ouviu falar, e ele foi lá e votou e não mostrou o voto. Não mostrou o voto, eu fiquei assim, como assim não mostrou o voto? Combinado não era quem não votasse no Álvaro Dias mostrar o voto? Ele votou no Álvaro Dias, no Renan Calheiros. Ele não votou no Renan Calheiros, então não mostrou o voto? Não entendi. As redes sociais enlouqueceram e daí começou um monte de petista da direita. Ah, porque tudo que vocês fazem, tudo que ele faz vocês criticam, porque isso aqui, em primeiro lugar, vamos começar esclarecendo. Aqui não é a China, aqui não é uma ditadura comunista ainda, graças a Deus, não é. E a gente pode sim criticar as pessoas que estão lá sentadas em cadeiras do Senado, os deputados federais, inclusive o presidente. Eu não preciso concordar com tudo que ele diz só porque eu votei nele, eu não preciso concordar com todas as decisões, eu não assinei um cheque em branco. Estou aqui fiscalizando e não gostei da atitude do Flávio, postei lá no Twitter e choveu gente dizendo, não, ele fez isso porque ele é filho do presidente, e daí iam falar que ele estava influenciando a decisão, blá blá blá. Então aqui, esse vídeo não vai chegar nele, mas o recado é pra ele, se caso chegar, né? Seguinte, se é pra ficar assim por 8 anos, porque os senadores se elegem por 8 anos, renuncia, porque o Bolsonaro vai continuar presidente por pelo menos mais 4 anos. O Flávio Bolsonaro não vai deixar de ser filho do presidente. A gente não votou em senadores, eu não votei nele, eu votei em outro senador porque ele é do Rio de Janeiro, sou do Rio Grande do Sul. Mas eu tenho certeza que as pessoas que votaram em Flávio Bolsonaro não votaram para ele ir lá e fazer figuração no Senado, ficar mudo, porque tem medo de dizer alguma coisa as pessoas associarem ao pai. Vamos parar com essa palhaçada aí. Cada um no seu quadrado. Bolsonaro é Bolsonaro, Flávio Bolsonaro é Flávio Bolsonaro, Eduardo, cada um é um e cada um é responsável pelas suas atitudes. E nós precisamos de senadores que tenham posições, que defendam as suas posições e que elas sejam muito claras. Esse negócio de ficar em cima do muro porque é o filho do presidente, não dá. Se for pra fazer isso, então sai de lá e abre lugar para outro que não é filho do presidente. Minha opinião, se vocês não concordam, deixem aqui nos comentários também, né? Mas essa é a minha opinião. Ok, votaram, todo mundo votou, isso já lá pelo fim da tarde, porque ontem eu tirei o dia para ficar acompanhando isso. Quem me acompanha nas outras redes sociais viu que eu postei um monte de coisa. Acabou a votação, ok, vamos contar os votos, 81 senadores, 82 votos. Olha, até onde eu saiba, o nome disso é fraude. Fraudaram a eleição do Senado com 82 pessoas. Aí imagina se a eleição do Brasil inteiro não foi fraudada, mas isso é um assunto que eu já falei bastante aqui no vídeo, né? Enfim, 82 votos, 81 senadores. A incompetência dos senadores é tanta que nem organizar uma eleição para a presidência do Senado sem fraude eles conseguem. E, assim, foi muito interessante que o presidente lá da sessão, o senador Maranhão, pegou a cédula, rasgou, não, vamos fazer aqui uma nova votação, vamos incinerar os votos, vamos acabar com isso aqui, e destruiu as provas. E ficou por isso mesmo, ninguém vai investigar essa fraude. Eu não sei se alguém colocou voto, se esse voto já estava lá. Aliás, a minha opinião é que esse voto já estava lá na urna. E isso é muito grave, porque todas as cédulas tinham a assinatura do presidente, que é o Maranhão, que destruiu as provas. Vejam vocês que loucura que é o Senado aqui no Brasil.
Eu gostaria muito que fosse feita a investigação e que se descobrisse quem é que fez essa fraude, porque isso foi sim uma fraude, e se prendesse a pessoa, né? Tirasse de lá pelo menos um a menos para incomodar, mas não, ele destruiu as provas. Ele devia ser punido só por ter destruído as provas. Pelo amor de Deus, alguém entra com uma ação aí no Senado para averiguar isso. Teve lá o senador, me esqueci o nome dele, o que disse que a maçonaria toma conta do Senado, disse que ia pegar a imagem das câmeras, não sei. Olha, eu não sei se vai adiantar, porque a minha opinião é que os votos já estavam lá dentro, então a câmera não vai pegar. Mas tem que punir no mínimo todo mundo que concordou com destruir prova, pelo amor de Deus. Daí passou todos os limites do bom senso. Ok? Tudo isso aconteceu, decidiram, não, vamos fazer uma nova votação, Isso já lá pelo fim da tarde, eu achando, bom, agora vai acabar. No meio da votação, ah não, antes disso ainda teve um episódio, antes de iniciar a segunda votação, a coisa tava tão bagunçada que tava todo mundo se pegando no pau, vaza o microfone, presidente da mesa foi dar uma mijada. Vou dar uma mijada. E ele foi dar uma mijada, saísse no microfone. Agora me digam se isso não é uma verdadeira palhaçada. O que começou a segunda votação? No meio da votação, Renan pede questão de ordem, pega o microfone e diz que ele não é Jean William. E eu não sou o Jean William. Eu não sou o Jean William. E eu fiquei em dúvida, inclusive fiz a enquete, a melhor resposta que eu achei é que assim, primeiro ele disse que não era o Jean William, aí ele viu que estava errado, corrigiu e disse que não era o Jean Willer. Ele não é o Jean Willer, mas quando a coisa fica dura, ele deu pra trás. Ele deu pra trás, sim, eu não posso perder a oportunidade de fazer essa piada, porque ele desistiu, abriu mão da candidatura dele, graças a Deus, todo mundo comemorou. Finalmente elegeram o Alcolumbre e estamos livres de Renan Calheiros. Só que não, Renan Calheiros continua senador e eu não duvido que ele esteja tramando alguma manobra. Ele tem uma amizade muito forte com o pessoal do STF. Então, assim, eu comemorei que a gente conseguiu exorcizar o Renan, mas não comemorei muito porque ele saiu da presidência da casa, que já é sim um grande avanço, e isso foi só por causa da pressão que a gente vem fazendo a semana toda. Aliás, há muito tempo a gente vem pressionando, já desde dezembro, querendo eleição aberta, querendo que ele saia. A gente queria tirar o Nhonho também, que eu não vou poder comentar nesse vídeo, porque senão ele vai ficar com 2 horas de duração, mas acompanhem hoje às 19 horas o Divas da Opressão. Eu vou falar sobre a eleição do Nhonho. E é isso aí, meu pessoal. A gente tem que continuar vigiando essa gente, botando pressão, porque a gente só conseguiu se livrar do PT, tirar a Dilma, tirar a Renan, toda essa gente por causa da pressão que a gente tem feito. Então, não afrouxem a corda agora porque o Alcolumbre tirou o Renan Calheiros. Não importa, a gente vai ficar no seu cangote, Alcolumbre, porque não esqueçam uma frase que eu já falei várias vezes e vou terminar o vídeo com ela de novo. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Não se esqueçam disso, meus queridos. E até daqui a pouquinho, às 19 horas, no Divas da Opressão, lá no canal da Camila Abdo. Fica acompanhando aqui que eu vou postando. Caso aconteça alguma novidade, eu posto pra vocês e também vou avisar da transmissão que a gente vai fazer. Beijos e até mais!